tivemos como tema, então, usufruto. A gente vai tratar desse assunto que, por vezes, é utilizado, né, pelas pessoas. Então, vamos começar falando sobre o conceito, que o conceito de usufruto é um direito real, que é o direito aquele que trata das relações das pessoas com as coisas, né? Então, é um direito real que permite uma terceira pessoa usar, gozar, usufruir dos frutos e utilidades de bem alheio, sem ser o proprietário. Basicamente, ele goza de quase todas as propriedades da Da propriedade, digamos assim, propriedade. sem ser o proprietário, né? Então, o usufrutuário, aquele que é o destinatário daí desse instituto, né? Ele detém a posse, o uso, administração e percepção de frutos, né? Vamos dizer lá, tipo, faz uma plantação que colher é dele, né? Ele tem esse direito através do usufruto, né? Basicamente, para tentar explicar, a gente vai ter que entrar um pouco na questão técnica, né? Que é a questão do direito de propriedade, que basicamente ele tem alguns atributos, né? Que seriam os básicos, digamos assim, os mais usuais é usar, gozar, reaver e dispor. Neste caso do usufruto, o proprietário ele fica só com um direito de dispor do bem. Mas ele não pode, ele não usa o bem, não goza daquele bem, não tem direito aos frutos daquele bem. Né? Claro que depois. Que eles chamam da propriedade nua, né? Por isso que do Isso, nu propriedade. porque não tem essas características assim, Isso, em isso. geral. Então, basicamente, esse é o conceito e essa é a ideia, tá? Que se fala quando se fala em usufruto, né? Claro que ele, assim, geralmente ele é usado em bens imóveis, tá? Mas ele também pode ser usado para casos de outros bens, né? Tipo, móveis, né? E, assim, tipo, software, um software tu pode passar o usufruto para te dispor daquele, para te colher os frutos, digamos assim, daquele software e pode ser feito um usufruto. Marcas e patentes, assim, também se usa usufruto. Cotas societárias, Ações, né? tu pode passar para uma pessoa através de usufruto, né? Tu não perde propriedade, mas tu passa o usufruto e aquela pessoa vai usar aquelas cotas, né? Entre outros tantos, assim, outros casos, né? Mas, em geral, acaba que se ouve falar mais é realmente na questão É do bem a mais imóveis, né? conhecida e é mais usual, né? Na verdade. É o usufruto de bens imóveis. E assim a gente pode também, até para tentar simplificar para a pessoa mais leiga, do usufruto. Por que o termo usufruto? Usufruto, uso, ou seja, que ele, como o Fabrício falou, ele usa, ele dispõe daquele bem e ele da percepção daquele bem. Vamos dar por exemplo, não sei se vou me adiantar aí, mas igual, que a pessoa que seja usufrutuária de um bem, ela pode alugar esse bem, né? Ela pode alugar esse bem, ou seja, Sim. o fruto, que seria o aluguel, ela recebe esse aluguel, por isso uso fruto, né? Sim, é usar e Usar e desfrutar. desfrutar dos frutos. Sim. Então, ele pode recair ali em bens móveis e imóveis, né? Uhum. Em um ou mais bens. E também em relação ao patrimônio inteiro ou a parte também, né? Pode ser uma Sim. parte. Pode ser bem específico, né? Este móvel em especial, ou esse software em especial, sei lá, essa marca em especial que tu vai poder usar. Claro que quando é feito assim com um imóvel, né? Usufruto em imóvel, aí teria que ser feito o registro, né? No cartório de registro de imóveis, né? Tem que registrar esse usufruto, né? No registro de imóveis. É feita uma verbação na matrícula do Feito na usufruto, matrícula. né? Bom, daí assim, quem são os sujeitos, né? Quem estão envolvidos nisso aí? Basicamente, né, seria o usufrutuário, que é aquele que é o beneficiário desse instituto, e no proprietário, que é aquele que tinha propriedade, mas cedeu o usufruto para o usufrutuário. Então, é essa a questão. Então, ele vai ficar, na verdade, só com esse direito de dispor, digamos assim, e a posse indireta, que a gente falaria em termos técnicos, Ele né? não perde a propriedade em si, mas ele perde, enquanto perdurar o usufruto, a faculdade de dispor daquele bem. Isso. Ele não vai ter esses demais benefícios, digamos assim, Sim. da propriedade.
E daí, assim, quanto ao prazo, ele pode ser determinado ou vitalício, né? Ele pode determinar um período, vai ter usufruto por X tempo, ou pode ser vitalício, até a morte do usufrutuário. E aí, assim, a gente poderia entrar só vai entrar um pouco na questão técnica também, mas da classificação, mas para a pessoa entender não precisa se ater à questão das nomenclaturas, aí, mas só Sim. para entender a lógica assim por trás do instituto, né, do usufruto, né? Então, assim, quanto à duração, ele pode ser temporário ou vitalício, né? Temporário é quando tu estipula um prazo determinado ou determinável. Pode ser um evento, né? Quando concluir tal coisa, daí acaba o usufruto. Então, ele pode ser determinado ou determinável, e aí findado o termo, né, que foi determinado, daí termina o usufruto. E vitalício é quando não se coloca um termo final ali, né, para o término do usufruto, e aí ele vai só se encerrar quando houver a morte do usufrutuário. Então, essas são as hipóteses nesse caso. E aí tem um detalhe só que o usufruto também, como pode ser destinado a uma pessoa jurídica, por lei tem uma limitação temporal que não pode ser vitalício, né? Aí, quando a Para a pessoa pessoa jurídica jurídica. tem um prazo máximo de 30 anos. Então, ou quando a pessoa jurídica deixa de existir, finda o usufruto, ou no máximo 30 anos, né? Ela não tem essa possibilidade do vitalício por uma. Foi estabelecido isso legalmente, né? A Sim. própria lei já prevê isso. Ou seja, o usufruto vitalício só para a pessoa física. Isso. Depois, outra classificação que tem quanto à origem, né, dele. Aí ele pode ser legal ou convencional. E aí, assim, o legal, é interessante do legal, claro, instituído por lei, né? A própria lei, o próprio nome já vai levar a essa conclusão. Mas, assim, aí um exemplo, né? Qual é o exemplo do usufruto que é por lei? Que é os pais no exercício do poder familiar são usufrutuários dos bens dos filhos. E Uhum. isso está expressamente previsto em lei. Então, os pais têm esse usufruto dos bens dos filhos, né? E aí Sim, vai. depende de vontade. A lei já. Isso, ou de registro, tá lá, Sim, na sim. própria lei já vai te dar esse direito, né, do usufruto. Tem o caso também do cônjuge, né, que estiver na posse dos bens particulares do outro, será com seus herdeiros responsável como usufrutuário, se o rendimento for comum. Então ainda tem essa hipótese do cônjuge também, entra nessas hipóteses de legal, né? Depois o convencional, claro, que é o comumente utilizado, o, que é uma convenção entre as partes, né? Do proprietário passar esse usufruto, né, para o usufrutuário. Então, é uma convenção entre partes. Então, seria o convencional esse, né? E aí depois ainda se fala quanto ao objeto, né, que está sofrendo usufruto, que seria o impróprio ou próprio. A impróprio é que recai sobre bens fungíveis, tá? E aí o que é fungíveis? São aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, né? E consumíveis, claro, aqueles que o próprio uso ele já vai ser tem uma destruição imediata, digamos assim, né? Tu já vai consumir ele no próprio uso. E aí, claro, aí lá no final do usufruto tu vai ter que devolver um bem, né, semelhante àquele, nas Mesmas mesmas condições, mesmas características. características, mesmo em igualdade, né, de valores e tal, e qualidade. Então aí esse é o usufruto impróprio. E o próprio é o que geralmente, o exemplo principal é do imóvel mesmo, né? Que tu só devolve o imóvel porque ele não vai se deteriorar, né? Ele não é uma coisa infungível, né? Inconsumível. Então, essas seriam as classificações, mas só para se ter essa ideia. Sim, da distinção, que é uma distinção entre eles, né? Sim, e os tipos, mais ou menos, né? Para saber o que está falando. O usufruto, geralmente na área de família, ele é utilizado para a proteção ali dos herdeiros e menor de idade e até de pessoas idosas, né? Então, às Sim, vezes acontece do pai passar a propriedade, nua propriedade para o filho e ele se mantém em usufruto. Então, sim, enquanto ele for vivo, ele se mantém na posse, ali no uso, no gozo do bem, mas o filho já
Isso é muito comum, Sim, tanto para ele diz, garantir o ele direito é também assim, dele, o como filho pode dispor usufruir do bem, mas o pai tem o não, quem vai usufruir é o o usufrutuário, que pai, é o pai, perdão, né? O sim, filho sim, tem sim, a nua sim, sim, a nova propriedade. propriedade, eu inverti isso mesmo. Daí Enquanto assim, estiver vivo, né? daí assim, Sim. só para. Depois a gente até aborda mais essa questão aí de prática, né? Do usufruto, mas só para continuar aí, como é que se extingue, tá? As hipóteses de extinção seriam pela renúncia do usufrutuário, né? Ou pela sua morte, né? Quando ele morte, com a sua morte, ele acaba se extinguindo o usufruto. Quando o termo de duração, quando se atinge o termo de duração, que é aquela, se é 2 anos, passou 2 anos, aí se extingue também, né? Aí depois da extinção quando é pessoa jurídica, aquela questão que a gente já falou, que é quando a pessoa jurídica deixa de existir, né? Quando ela é extinta, Sim. ou com o decurso dos 30 anos, que é o prazo máximo para pessoas jurídicas, né? Com a cessação do motivo que se origina, né? Que é aquela questão que pode, ó, é usufruto para essa finalidade, Uma finalidade determinada. aí é não havendo mais essa finalidade, ou cumprindo a finalidade, deixa de existir. Claro, com a destruição da coisa, né? É claro, também não tem mais a coisa para ser usufruto, acaba esse usufruto. Com o que se chama de consolidação, né, juridicamente falando, que é quando a não propriedade retorna para o usufrutuário ou quando o não proprietário passa a deter a propriedade plena, né? Sim. Então, quando passa a plena propriedade para um para o outro, acaba se consolidando, também é uma forma de término do usufruto. Aí tem a hipótese de culpa do usufrutuário, né? Claro, é quando ele faz alguma coisa que é contrário aí ao instituto, que seria alienar, deteriorar o bem, ou deixar arruinar o bem, né? Então, não dar os reparos e manter a conservação necessária no bem. Então, essas hipóteses seriam um tipo de Extinguiriam, destino. né? Claro que isso aí vai depender, muitas vezes, de uma discussão ainda jurídica, né? Vai ver se aconteceu ou não. Ela não é assim tão automática. Mas há essa hipótese, né? E aí depois, outra hipótese seria pelo não uso, tipo, assim, ou não fruição da coisa. Se passa o usufruto para alguém, para ele usar, né, fruir, e ele não se utiliza disso. Então, como perde, de certa forma, perde finalidade, acaba que também se extingue, né? Bom, esse basicamente é, digamos assim, é o instituto aí do usufruto. Aí, claro, aí a gente pode agora começar a discutir assim, tá, mas qual é a vantagem de fazer um usufruto, né? Que momento que é mais utilizado e tal. Então, claro que vai depender do caso a caso. A vantagem é que tu institui um benefício que é de forma personalíssima. Então, só que o usufrutuário é que vai poder realmente se beneficiar, né? Com o uso e fruição da coisa. Então, ele é destinado a uma pessoa específica, né? Às vezes, por proteção se faz isso, se utiliza, porque aí só Sim, ele vai só ser o ele beneficiário vai. no momento que ele deixa de existir. Por exemplo, se tu quer proteger de um cônjuge, tu, não, tu entrega para o usufrutuário e com a morte dele não passa para o cônjuge, volta para o... Sim, porque é personalíssimo, né? Isso, por essa característica, né? Também por ser por prazo determinado, né? Ou determinável também, né? Quando ele diz, um bem específico, não, vou te deixar, sei lá, um exemplo, né? O meu filho está na faculdade, então é o seguinte, tu vai usar isso aqui, usufruir desse bem, eu digo até para meios de receber uma alocação, de repente, né? E diz, então tu usa esse aí, tu vai poder usar, aloca ele com os valores que tu recebe, Se tu, mantém. tu vai te manter, né? Se vira com isso aí, e aí depois ele, no fim, né, da faculdade, digamos assim, ele retornaria pro proprietário, pai, pode ser no caso. Para regular e formalizar relações jurídicas, né? Se o usufrutuário deixa de ter a garantia de possuir ou oferir renda com um determinado bem, se constituir patrimônio, o usufrutuário é uma boa opção, né? Tu não vai ficar com a propriedade daquele bem. E aí, sim, aí, por último, eu deixaria ali essa questão que é o que mais é usado, né? Digamos assim, pelo menos é o que mais a gente enfrenta, assim, no escritório, que ele serve como instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, né? Que é o que geralmente se utiliza. Para os demais se utiliza também, mas o que tu mais se vê é essa questão de patrimonial, né? Que é essa questão que tu falou, né? De o pai que passa para o filho, e daqui a pouco ele fica. Aí é uma doação, né? Se fala, na verdade, é uma doação com usufruto, né?
E aí tu doa pro filho e fica com o usufruto. Então, tu vai continuar usando, fruindo daquele bem, tirando os frutos do bem, mas no registro vai ficar como o nome do filho, né? Sim, sim. E aí, com o falecimento do pai, que seria o usufrutuário, Vai passar. ele passa a propriedade diretamente para o filho. Que, né? Sim. Não vai, por exemplo, no caso aí, vai se extinguir o usufruto e vai passar a propriedade direto. Não vai precisar ser aberto para esse bem, não vai entrar em inventário, Isso, né? já foi feita uma Já foi feita pré-atuação, uma- claro, porque daí, assim, tem alguns detalhes que é aquela questão Valores. de a questão de inventário de passar para um filho e beneficiar um em Sim. detrimento do sim, outro sim, e tal. sim. Que aí teria que haver o caso a caso, tá? Mas esse é um exemplo. Né? Sim, partindo do princípio do daqui a lado pouco do tem usufruto. mais herdeiros, tipo, mais filhos, e aí tu quer passar, vai ter 3 imóveis, 3 filhos, aí Sim, passam para cada um, mais ou menos do mesmo valor, né? Aí poderia, é claro que aí se faz uma doação para um e não faz para outro, pode haver essa disparidade quando não tem, né, outros bens, então aí teria que analisar o caso a caso. Mas em geral se faz isso, né? Que é já meio para adiantar, né? Seria um adiantamento ilegítimo que a gente fala, para regularizar isso, para depois até tentar evitar, porque briga sempre dá pra ter, né? Sim. Tentar evitar uma discussão jurídica depois, né? Assim, se quem tem direito, quem não tem. Tá? Então, nesse caso. E claro, aí assim, por que se faz isso? Porque o usufrutuário tem direito, inclusive, de defender a posse do bem, inclusive contra o próprio no proprietário. Né? Então, tem essa força, o usufruto, né? De tu, inclusive, defender contra o proprietário. Daqui a pouco não, eu quero de novo, eu quero de volta o meu bem. Não, eu sou usufrutuário, eu tenho direito de me manter na posse. Né? E como ele dispõe, ele não pode, no caso, alienar, né? Não pode vender o usufruto, né? Não, aí Mas não. ele pode ceder tanto a título oneroso como a título gratuito. Porque ele tem, né, a posse ali do bem. Sim. E claro, e aí, a gente já falou, por óbvio, também alugar, locar, né? Mas a gente Sim, já tinha ele pode falado, morar ele no não pode imóvel, alienar. ou pode locar também, né? Outra coisa que eu queria falar é que como obrigação ali do usufrutuário, ele tem que manter o bem em condições, porque como ele tem que restituir, Sim, então ali ele precisa manter, e essa manutenção ali também, as taxas, as despesas ordinárias, ele é o responsável, né? Isso é interessante, né? Falar das despesas ordinárias, porque, por exemplo, digamos, o IPTU, as ordinárias, quanto de luz, água, tudo é por conta do usufrutuário, porque ele está usufruindo aquele bem, então, E mesmo que o IPTU manutenção. seja previsto, que é um imposto do proprietário, mas quando o usufrutuário está usando, ele... E as manutenções e reparos também no bem, né? Porque senão não tem sentido, imagina. Vai ficar Sim. usando e não vai Sim, até manter, a causa né? de extinção, né? Se ele Sim. não mantiver, se não tiver esse cuidado com o bem, né? Que ele tem que ter. Então, são essas causas. Outra coisa que às vezes se pergunta, né? Tá, mas eu posso vender um bem mesmo ele estando em usufruto? Em tese, eu poderia, tá? Mas, claro, aí teria que ter a concordância Do no comprador. proprietário e do usufrutuário. Sim, sim. E mesmo vendendo, mesmo o usufrutuário aceitando, ele ainda teria que respeitar o tempo de usufruto, né? Sim. Então, não vai se extinguir com o proprietário. Transmitiria o usufruto. Claro, salvo se o usufrutuário realmente pedir, né, abrir mão e tal, daí Sim. é outra questão, mas o usufrutuário, ele pode se dizer, não, quero que me mantenha no usufruto, porque tá já previsto isso no... E se for vitalício, vai se vai ser vitalício, transmitir vitalício, né? Exato, então ele tem que ser respeitado, né? Nesse caso, assim, salvo o caso do usufrutuário abrir mão, ele tem que ser respeitado, né? Ou seja, é possível vender, alienar, mas tem que se respeitar o usufruto, ou temporário, ou vitalício, Isso. ele vai ter que, o comprador vai ter que respeitar. Aí, claro, aí tu vai dizer, mas daí dificilmente vai comprar. Bom, realmente, dificilmente alguém vai comprar nesses termos, né? Claro, pode haver Mas uma situação pode. ou outra que a pessoa se interesse mesmo assim, Mesmo assim. mas poder pode. É mais fácil até comprar quando o usufruto é temporário, ou seja, tem
Sim, um digamos, prazo. digamos que seja 5 anos, é muito, mas o negócio, digamos, para um comprador interessa, ele tem vontade de fazer enfim, gerar dinheiro daquilo ali, Sim, futuramente, então para ele serve. daqui a pouco é um terreno É, estratégico, é, que tem uma justamente localização para estratégica, ele ele serve, interessa, ele pode sabe que esperar. mesmo no tempo do usufruto só vai valorizar aquele bem, então para ele serve, ele compra. Da mesma forma, só reforçando, da mesma forma que em relação aos imóveis, ele vai registrado a extinção também. Sim. Aí vai na matrícula, né? Então, Sim, quando a sim. pessoa É vai obrigado retirar a a fazer uma matrícula, tá gravação ali, extinguindo extinguindo. aquele. E fica, né? Consta, mesmo ele extinguindo, consta que teve usufruto que Sim. saiu. É aquilo que a gente falou a respeito da matrícula, né? Fica toda a história do que isso aconteceu com o É o imóvel. histórico do imóvel, a matrícula é o histórico do Isso imóvel. aí é interessante, porque a pessoa pode, às vezes, por ser leiga, dizer, não, eu vou tentar em usufruto, coisa e tal. As pessoas, às vezes, podem estar fazendo um documento particular, não tem validade nenhuma. O usufruto só vai ter validade se ele for registrado ali, né? Sim, na É, matrícula. no caso de imóveis. Sim. De imóveis, sim, sempre falando em imóveis, que é o que a gente mais. Bom, acho que basicamente é isso, assim, que a gente pode falar de usufruto, né? A ideia geral, acho que a gente passou, né, de como é que funciona. E realmente, no mais das vezes é isso, é para já um planejamento sucessório ali, de os pais já passarem destinando já para cada filho aí o imóvel. E poder E dispor em depois, vida. Enquanto é, eles estiverem em vida, eles dispõem. claro que ele vai pagar o imposto, né, que é o mesmo imposto, digamos assim, ITCD, é, ITCMD. No caso da doação. Porque daí, não de causa mortes, né, mas por doação, Sim, né? sim. Só que como eles estão E aí, atrelados, só que, claro, os valores são aí a diferentes. gente entra, até talvez seja uma matéria de um programa futuro, essa questão, né, das vantagens ou não de doar em vida, enfim, porque tem Sim. as diferenças de imposto, por exemplo, a doação interna é mais cara um pouco, mas isso é um tema para Depois o valor outro, pode quem sabe aparecer. para um outro programa. Aí eu acho que a hipótese maior nem seria em si o valor, né? Que seria mais a questão de evitar daqui a pouco uma briga judicial entre os Sim, já herdeiros por um resolve, por imóvel exemplo, ou outro. os pais já, bom, se for ficar tranquilo que o dia que não Sim, tiver mais aqui, já vai estar resolvida a sim, já vai situação, não estar vai dar tudo bem briga entre os encaminhado. filhos aí, né? Então, Bom, acho que sobre esse assunto era isso, né, que a gente tinha para tratar. Sempre reforçando, pedimos, né, que na medida do possível todos que estão vendo esse vídeo possam se inscrever, quem não é inscrito, compartilhar, né, com aquelas pessoas que porventura tu entenda que é um assunto interessante, ou que a pessoa está passando mais ou menos por uma situação dessa e quer tirar alguma dúvida. E claro, ali fazer os comentários, né, se quiser, ou perguntas, ou até sugestões de novos temas, né, e abordagens, ou até de aprofundamento nesse próprio questão do usufruto. Né? Porque a questão é isso, a ideia do programa é passar uma ideia geral para a pessoa saber que existe e mais ou menos como é que funciona, né? Aí detalhes, aí a gente pode tratar depois. Tá? Mas por hoje eu acho que era isso.